Oi, gente. Estou assim lânguida, praticamente em luto, porque não se fala em outra coisa a não ser de crise. Só crise. Falo de crise, daí liga a televisão, é crise, as pessoas se param a falar nas esquinas de crise, então eu resolvi também falar de crise. Crise mesmo, para quem não lembra, vai lá no Google pesquisar. Vivíamos há muito pouco tempo atrás num regime militar, lá do João Figueiredo. Daí veio a tal da eleição indireta. Gurizada aí nem sabe disso, né? Mas é bom saber um pouco de história do Brasil. Tia Érica aqui vai contar agora. Senta que lá vem a história. Tivemos nessa eleição indireta uma esperança de sair daquela inflação horrorosa, um regime militar, poucas possibilidades, um país sem credibilidade junto ao exterior. Daí quem veio? Veio Tancredo Neves. Vocês nem sabem quem é o vô do Aécio Neves. Isso mesmo. Daí o que aconteceu? Ele foi eleito nas indiretas. Logo em seguida, um dia antes de tomar posse, ele simplesmente, adoeceu. Entrou o vice dele, José Sarney. Controlou as coisas. E crise. Não se falava assim tanto, porque não tinha tanta internet, não tinha meios de comunicação tão abertos, mas se falava da crise. A boca miúda. José Sarney assumiu, foi tudo lindo, ele conseguiu dar uma segurada naquele cavalo doido que era a inflação. O que aconteceu? Logo em seguida, ficou tudo horrível, porque o cavalo doido, ele não era só doido, ele era muito doido. Ferrou total. Inflação, ágil, não tinha azeite nas prateleiras de supermercado, não tinha sal, gente, imagina sal, não tinha. Carne se comprava clandestina nos lugares. Eu me lembro um pouquinho que nesse tempo eu cheguei a ter um restaurante. Isso é assunto morto enterrado, mas tive. Então o que acontecia? Uma crise geral instaurada, medo, dinheiros sem valorização e assim foi. Daí logo em seguida veio as diretas, que isso o Sarney fez de bom. Então teve coisas boas e ruins. Então ele fez de bom, foi instituída a eleição direta no Brasil e o brasileiro, por 42%, elegeu Fernando Collor de Mello, caçador de Marajás. Caçador de Marajás, o que fez? Confiscou todo o dinheiro do povo brasileiro. Tiozinho vendeu a casa para comprar um apartamento, um dia pro outro, saiu da poupança. Então o que tinha guardado lá para a faculdade das crianças, tirou. Tudo que aquele brasileiro que vinha num regime conservador, careta convencional lá dos anos 60, simplesmente perdeu tudo. Por quê? Isso sim era crise. Por que eu tô falando nisso? Eu sou uma pessoa que eu não sou em nada saudosista, mas eu acho que a gente tem que lembrar muito bem de onde veio, se quer saber para onde vai. Então isso sim era crise. Estamos em 2016, num momento em que o mundo é pulsante, a vida é pulsante, as possibilidades são inúmeras. Então quando a pessoa fala de crise, realmente existe uma crise. Existe uma crise na nossa economia, existe uma crise no nosso país, uma crise formulada por sabe quem, não vou citar nomes mais, já citei que chega. Essa crise existe, mas a crise pessoal, lá em 89, quando o Collor foi eleito, eu ainda por cima estava ganhando um filho. Jesus Cristo, Nossa Senhora! As pessoas já tiveram suas crises pessoais. Pensem um pouco se nenhuma empresa cresceu desde então. Pensem na história das suas famílias, se não houve diferença. Gente quebrou, a gente acendeu, e isso que acontece. Por quê? Na realidade, quem sabe faz a hora. Nós é que fazemos a nossa história, no macro e no microcosmos. O indivíduo é que faz a diferença. E por isso eu fiz questão de falar em crise aqui. Esse meu canal é divertido, é pra falar de coisas boas, mas eu acho que não custa um pouquinho a gente pensar um pouco na nossa história. Então, como o meu papel é motivacional, aqui vai, tá? Quem tá preocupado com a crise, vai abrir o Google e perguntar quais são as melhores tendências de mercado para 2016. A alimentação tá em alta, o ramo da beleza tá crescente. Todo mundo hoje se arruma, ninguém mais fica sem fazer a unha uma vez por semana. Pense nisso. Todas as possibilidades virtuais, agência de turismo virtual, prestação de serviços, lojas, consultorias de todos os tipos. Todo mundo quer uma dica de alguma coisa. Então, gente, se o teu problema é não saber o que fazer, pergunte a quem sabe. E se eu fosse você,
saía do luto e aproveitava para pensar em coisas boas e produtivas. Eu, por exemplo, vou sonhar com um iate. Um beijo para vocês e até semana que vem.